Então, quando a gente fala de linha de frente da saúde, principalmente linha de frente desse enfrentamento agora do Covid, nós temos que falar obrigatoriamente, né, do grande corpo de enfermagem do Paraná. E vou passar a palavra, 15 minutos, doutora Simone, para a doutora Simone falar sobre o impacto da pandemia na enfermagem, entendendo enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Que é a presidente do Corém, né, que já foi pró-reitora da Universidade Federal do Paraná, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. Por favor, Simone, a palavra é sua. Meu bom dia a todos. Obrigada, deputado Michele, né, pela oportunidade, sempre extremamente sensível às questões da área da saúde e muito cuidadoso com relação à categoria de enfermagem. Eu falo hoje, junto aos senhores, em nome dos 108 mil trabalhadores de enfermagem no estado do Paraná. Não é? Maior força de trabalho nos serviços, linha de frente no enfrentamento da pandemia Covid-19. E ao falar da enfermagem, essa minha casa, aqui um abraço à doutora Claudete, Hospital de Clínicas, minha casa por mais de 36 anos, não é? Eu quero traçar de forma talvez um pouquinho mais rápida o panorama do que nós estamos enfrentando. Porque com todo o respeito que eu tenho a cada um dos senhores, eleito por cada cidadão, nesta casa, nossa casa, eu vou fazer a pergunta final e eu adianto ela na abertura dos trabalhos, o que é que foi feito pela enfermagem perante essa pandemia. Eu tenho a resposta, ok? Então, hoje, nós estamos atuando, especificamente, o Conselho direcionou, nós tivemos que refazer, como todos os senhores, um novo planejamento com relação ao ano de 2020, né? Todos os serviços, porque, como disse a Mariângela, meu Deus, uma grande colega, amiga, querida, que orgulho, não é? Nós estamos enfrentando algo que a gente nunca viu. Não é? Nossa sorte, eu não tenho dúvida, é ter um sistema único de saúde extremamente organizado. Hoje, no comando de uma enfermeira, que é a enfermeira Márcia Sulac, né? Bem como Maria Gorete Davi Lopes, diretora, não é? Ui, meu Deus, fiquei nervosa, até esqueci o nome, da Vigilância e Atenção de Saúde da Secretaria do Estado do Paraná, não é? Duas enfermeiras com uma vivência bárbara no sistema, defensoras e atuantes no Sistema Único de Saúde e grandes gestoras, não é? O Paraná, diferente de outros estados, falo isso porque me reúno a cada 15 dias com o Brasil como um todo, em termos de presidentes dos outros estados, a nossa porta de entrada não é hospitalar, não é? Se nós não tivéssemos tido os dirigentes com a sensibilidade e o conhecimento das nossas autoridades, com certeza, estaríamos enfrentando de forma extremamente vulnerável essa pandemia, não é? Nossas autoridades municipais e estaduais se organizaram, né? Escreveram, né, o plano de contingência já no mês de janeiro desse ano, onde as pessoas os serviços tiveram tempo para se organizar, mesmo perante algo desconhecido. Não é? A partir do mês de março, especificamente o COFEM, que é o órgão nosso federal, criou o Observatório de Enfermagem a nível de Brasil. Não é? E a nível de Brasil, então, os responsáveis técnicos alimentam esse observatório. Mas é muito, muito diferente do relatório apresentado pela Secretaria do Estado do Paraná, que aponta hoje 2.111 profissionais de enfermagem confirmados
né, com a Covid-19. Perdemos 11 colegas, no dia de ontem, 11 colegas, técnica também de enfermagem, esses 11 são técnicos de enfermagem. Tem um colega extremamente, num quadro grave, na UTI do Sujizawa, um enfermeiro, colega nosso, não é? E assim por diante. Então, da minha parte, o que eu quero ponderar com os senhores, e eu tomei a liberdade de encaminhar ao gabinete de cada um de vocês uma carta aberta com relação à situação da enfermagem no Paraná. Logo no início, nós tivemos muita dificuldade com os EPIs. Os meus colegas que estão assistindo, e principalmente as organizações da enfermagem, inclusive sindicais, que a gente tem trabalhado em conjunto, seja via Fórum dos Conselhos, via Ministério Público do Trabalho, não é? Por meio das inspeções virtuais que começam agora entre Corém e sindicatos, mais Ministério Público do Trabalho. Não é? A situação é delicada, é grave no momento em que, se eu não tenho como não dizer aos senhores que eu tenho profissionais de enfermagem para atender a atual demanda. O que nós não temos são condições de trabalho para que esse trabalhador enfrente o que a gente está vivendo, que é uma pandemia, onde eu não tenho tratamento, eu não tenho vacina e sequer, eventualmente, corro o risco, né, de ser contaminado e contaminar os meus. Não é? Nesse acompanhamento nosso da fiscalização, nós temos canalizado a fiscalização especificamente para a Covid. Nós não paramos um dia, a fiscalização do Paraná não parou um dia sequer de trabalho desde o mês de março. Então, canalizando para as questões da Covid, que acabam demonstrando para nós um quadro em termos assim, de preocupação, seja na questão de planos de contingência, alguns não realizados pelos serviços, e principalmente sem dar conhecimento à equipe de enfermagem. Então, de repente, eu estou inserida num serviço de saúde, mas eu desconheço esse tal de plano de contingência. Eu tenho no Paraná, eu tenho um número significativo de serviços de saúde que sequer capacitaram seus trabalhadores para o enfrentamento da Covid. Lembrando que eu tenho um número menor de enfermeiros, técnicos de enfermagem intensivistas. Veja, para atuar na Covid, eu preciso de mão de obra capacitada, preparada, e eu não consigo capacitar um intensivista em meia dúzia de horas. Hoje, em alguns hospitais, eu tenho uma média de menos 100 pessoas na escala de trabalho. Vocês imaginem um hospital com 100 leitos, com certeza, e com menos 100 pessoas atuando. Não é? Como repor esse pessoal? De que maneira eu consigo afirmar para a sociedade que nós assistimos que eles estão recebendo uma assistência segura e de qualidade, quando, comumente, nós, como trabalhadores da saúde, não temos essa condição. As lutas, o Michele vem acompanhando já há algum tempo, alguns dos senhores, principalmente quem for da área da saúde, sabe disso. Entregamos, inclusive, ao ministro da Saúde, quando esteve aqui no Paraná, as reivindicações, que datam mais de 2 décadas. Eu afirmo, Michele, que a pandemia, para nós da enfermagem, só nos escancarou a situação absurda que vivemos há mais de quase 30 anos. Eu digo 25 que eu acompanho de perto. Então, não mudou nada. Se você me perguntar, como presidente da frente parlamentar, o que mudou para a enfermagem na pandemia, não mudou nada. Eu não tenho profissionais em número suficiente.
Eu não tenho pessoas capacitadas em número suficiente. Eu não tenho condições de trabalho. Está aí os espaços de descanso que parece mais um depósito de cobertor, de colchão, né, do que de pessoas que estão ali assistindo 24 horas do dia a nossa sociedade, colocando em risco a sua vida e a sua saúde. Não conseguimos sensibilizar os empregadores com a relação da insalubridade, no mínimo de 40% para quem está na linha de frente. Não consigo fazer entender que máscara de TNT não é para a área cirúrgica, não é para a área hospitalar. Eu preciso de máscara cirúrgica, porque eu estou expondo esse trabalhador a risco. Eu não consigo fazer a Federação dos Hospitais compreender que, ao impedir a fiscalização, seja a minha, seja da fisioterapia, seja dos conselhos, eu estou afrontando a sociedade que eu assisto. E é uma ação atrás da outra. Ora, eu não posso dimensionar, quer dizer, eu, enfermagem, eu, enfermeira, hoje presidente e liderança dessa casa, não posso dizer como dimensionar o número de profissionais de enfermagem nos serviços. Quem é que vai dizer isso? Há anos nós trabalhamos com subdimensionamento, não tem reposição de férias, não tem reposição de licença de gestação, não tem reposição de afastamento por doença, não tem. Então hoje eu atendo 10, amanhã se eu tiver que atender 30, eu vou ter que atender, porque eu tenho que dar jeito. Doutora Claudete conhece bem a realidade do Hospital de Clínicas. Eu não posso aceitar, doutora Claudete, eu não posso aceitar que o laboratório não entra na Covid, então eu tenho que sair para levar o exame de sangue, ou então a requisição. Ora eu tenho que sair para ir buscar material, ora eu tenho que empurrar a maca, ora eu tenho que fazer a medicação, a higiene, a troca de decúbito, porque o paciente de Covid é um paciente crítico, é um paciente em posição de prona que exige um cuidado absurdo no que diz respeito a prováveis lesões por pressão, inclusive em face. E eu não tenho gente suficiente e eu continuo escutando, Michele, dos serviços de saúde, que a enfermagem tem que ter vocação. A ela não precisa condições de trabalho, melhores salários, regulamentação de carga horária, não precisa. E se faltar mais gente na estrutura do serviço de saúde, ela que dê conta. Ela que busque roupa, tire roupa, ela que dê conta. Afinal de contas, nós estamos sem pessoal. Então, eu tenho batido na tecla, esses tempos, em uma dessas N reuniões que fazemos e que temos que estar presente. Um dirigente me disse, mas Simone, como é que vocês vão pedir aumento salarial agora? Por favor, gente, nesse momento, a luta nossa pelas questões da enfermagem, acabei de falar, data de mais de 2 décadas. Eu não estou pedindo aumento de salário hoje. Eu estou pedindo, nesse momento, de tudo que eu estou assistindo e acompanhando, as denúncias são inúmeras, mais de 60% delas todas verificadas pela fiscalização, eu estou pedindo, deixem a assistência de enfermagem para a enfermagem. O restante que se virem. Vão buscar material, vão coletar sangue, vão trazer comida. Eu não posso, eu não tenho gente suficiente para assistir. Logo, deixem a assistência de enfermagem para quem entende de enfermagem, que é o enfermeiro, o técnico de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Especificamente na Covid, eu estou trabalhando com enfermeiros e técnicos. Peço aos meus colegas, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nos ajudem. Nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos nos ajudar, nós não vamos dar conta do recado sozinhos. Então, aos parlamentares, eu apelo. E a pergunta que não quer calar é essa. O que foi que mudou para essa profissão, para essa categoria de mais de 2 milhões de trabalhadores no Brasil, mais de 108 mil em plena pandemia? E eu respondo, como no início
da provocação. Nada foi feito pelas nossas autoridades no sentido de demonstrar. Eu agradeço o aplauso, eu agradeço as homenagens, mas eu não vivo disso. E nem a categoria sobrevive a isso. Então, eu preciso de ações. Se os senhores, pelo cargo que ocupam, votados foram por nós, por acreditarmos na seriedade, no compromisso com a sociedade, eu realmente apelo, se debrucem na questão da enfermagem, porque nós vamos enfrentar a 4ª onda, que é o ano que vem, desses profissionais adoecidos. Se hoje eles estão acometidos pela Covid, eu terei os colegas agora acometidos pela saúde mental. Temos o apoio do COFEI no serviço que a gente foi denominado enfermagem solidária. São mais de 200 enfermeiros da saúde mental em 24 horas, de forma voluntária, apoiando nossos colegas, porque eles estão em pleno sofrimento. E isso não é apelação, não é apelação. Quem me conhece sabe que eu não apelo, não estou pedindo de pires nada para ninguém, não sou subprofissão. Por favor, senhores parlamentares, nós, enfermagem, não somos subprofissão. Eu não estou à mercê de outros profissionais. Eu trabalho no grupo e o assistir diz respeito ao meu conhecimento e à minha formação de 5 anos de faculdade. Então, eu conto com o apoio dos senhores, não é? Para que medidas efetivas protejam a categoria e, principalmente, a sociedade que nós assistimos. Eu acho que, inicialmente, Michele, seria essas considerações que eu teria a conversar a provocar, talvez, não é? E fico à disposição dos nobres parlamentares. Eu acho que o propósito dessa frente parlamentar é esse mesmo, colocar todos os impactos sanitários, socioeconômicos para debate, um debate que a gente não consegue fazer de forma remota nas sessões por conta da pandemia. Né? Nós temos, muitos deputados têm projetos, eu, por exemplo, tenho um que eu acolhi a um pedido da enfermagem, que é a questão do repouso nos hospitais. Então, nós estamos pedindo prioridade, parece que vai entrar em pauta semana que vem. Né? A carta aberta da enfermagem, no que se respeito ao Poder Legislativo, nós vamos incorporar e vamos aprofundar o debate na Assembleia. O que dizer respeito aos poderes executivos, nós vamos encaminhar, como fizemos já com relação a outros temas, como um apoio da frente para que o Executivo tome providências. Né? E é importante lembrar que tem 2 questões que são muito caras à enfermagem, que é a questão da carga horária de 30 horas e a questão de um piso salarial, que não são questões do âmbito da Assembleia Legislativa, que são questões que o Congresso Nacional já passou da hora de estar aprovando e estar regulamentando. Bom dia a todos, a todas. Dona Simone, parabéns pela sua fala, por defender a vossa classe. E tanto a enfermagem como o polícia sempre falam, não são profissões, são vocações. A minha esposa foi 2 anos enfermeira, técnica de enfermagem, trabalhou no setor de UCI, a senhora sabe muito bem como funciona. E na minha cidade, pego o exemplo como na minha cidade, abre-se alas e tudo mais, mas a contratação é muito pouca de pessoas para trabalhar nesses setores. Tanto que tem muita gente que é contratado diretamente para trabalhar na área do Covid. Mas, assim, pessoas que não estavam exercendo a profissão, vai ser contratado para ir diretamente para a área do Covid. Eu já acho isso errado, como a senhora falou. Quem vai trabalhar na área do Covid tem que ter uma certa experiência para lidar com esse tipo de situação. E eu vejo que a senhora falou muito bem ali na questão da saúde mental dessas pessoas, que parece que agora os enfermeiros é leproso. Ninguém quer chegar perto, ninguém encosta, se vê alguém lá meio tudo branquinho, já corre longe. Então, mas isso afeta muito o psicológico desses profissionais, né? E eu me sinto também na responsabilidade aqui, demais parlamentares, que estamos sim trabalhando, né? O nosso grande líder da saúde, o deputado Michele Caputo, se esforça ao máximo mesmo, se vira nos 30 aí, para nós conseguirmos sim chegar lá na ponta, que são vocês, os profissionais. Estamos
brigando mesmo. E eu queria dizer com a senhora o seguinte, a questão da saúde mental desses profissionais, está tendo uma atenção do Estado, dos municípios, ou, que nem a senhora falou, depende da boa vontade de alguns profissionais? Primeiramente, obrigada, deputado, com relação ao questionamento, e como eu reforcei, eu tenho conhecimento que existe esse apoio nas diferentes esferas, mas eu aponto aqui o trabalho que eu domino mais, que nós estamos realizando. Então, a nível nacional, a enfermagem no Brasil tem apoio, tem acolhimento, né? Esse acolhimento com relação a seus receios, seus medos, temores com relação a esse quadro da pandemia, junto ao que a gente está chamando desse programa de enfermagem solidária. Se o deputado, entrar tanto no site do Corém quanto no site do COFEM, você tem acesso a esse ambiente, não é? E você vai receber o que a gente fala do apoio dos nossos colegas, doutores, né, mestres na área de saúde mental. Com relação à qualificação, que o senhor reforçou, é verdade, é óbvio que num processo de pandemia os tempos são diferentes e a dinâmica ela é bárbara. Então, nós temos capacitação a nível de Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, no que diz respeito à capacitação de 300 mil trabalhadores da enfermagem, no que diz respeito à Covid. Nós estamos distribuindo máscaras tipo N95 para os serviços que, por eventualidade, está em falta ou que o fornecedor ainda não entregou. Estamos entregando no Brasil inteiro, não é diferente no Paraná. Então, observem que são medidas adotadas que não diz respeito à natureza da casa, né, que é fiscalizadora, que é regulamentadora, nem sempre bem compreendida, mas graças à fiscalização, nós temos mais de 8 ações contra hospitais, no que diz respeito a esse déficit de condições de trabalho adequadas e de segurança para a nossa sociedade, não é? Então, eu quero demonstrar aqui que juntos somos mais fortes, não tenham dúvida disso, e precisamos nos somar, seja nessa questão específica agora, voltada à fiscalização às questões da Covid, a nível nacional, seja com máscara, seja com capacitação, seja com acolhimento psicológico, né? E aqui é que eu peço realmente, reforço a importância da sensibilidade de cada um dos senhores e a parceria sempre, né? Entendo bem, Michele, as questões, como você apontou, seja de piso salarial e tudo mais, nós estamos lutando há 25 anos. Está lá parado pegando pó no Congresso. A gente não consegue fazer entrar isso na pauta do dia, não é? Não é por falta, não é porque o Corém não faz nada ou o sindicato, não. Todos nós militamos. Agora, existe momento político, inclusive, para essa militância, né? Compreendo que agora, em plena pandemia, fica difícil, mas a luta vai continuar. Não podemos que um número expressivo, principalmente de mulheres, porque eu estou falando de uma categoria majoritariamente de mulheres. Está aqui a deputada Vitória com a filhota, olha lá que linda, ok? Então, além de deputada, ela é mãe, ela é liderança, a enfermagem não é diferente. Eu também tenho mãe, eu tenho supermercado, eu tenho dupla e tripla jornada para dar conta do recado. Então, é importante que a gente se debruce em quem realmente atua nas 24 horas do dia, 365 dias do ano, independente da complexidade do paciente que, dos diferentes ciclos de vida, do nascimento à morte, chegam a mim. Não é? Então, por isso que eu reforço a necessidade do apoio dos senhores. Muito obrigada. O deputado Nelson Luercio, nós vamos encerrar com a pergunta dele, esse tópico, para entrar no último tópico da reunião dessa frente, não é? Então, por favor, deputado Nelson, faça a sua pergunta. Saudar o deputado Michele, nosso coordenador, saudar os demais deputados que estão participando dessa reunião, dizer que
muito esclarecedora, produtiva, muita serenidade nas palavras, né? E eu entendo, digamos, o desabafo da doutora Simone. Nós já tínhamos problemas na área de saúde de todo o Brasil, que estamos enfrentando no dia a dia, procurando melhorar em todas as áreas, tanto o Estado, município, União, hospitais particulares, planos de saúde, porque envolve a todos, né, Michele? Não é só o Estado, não é só a Prefeitura, mas é um complexo muito grande de saúde que está envolvido. E, claro, como nós já tínhamos dificuldade, fomos pegos de surpresa com o Covid-19, que é algo imensurável, é uma bomba relógio que nós temos na mão e temos que procurar resolver toda a situação. Mas eu acho que a doutora Simone tem razão, acho que os profissionais de enfermagem nesse país têm que ter uma valorização maior, porque eles estão sempre disponíveis, fazem um trabalho maravilhoso, com uma remuneração aquém, desigual, às vezes, com os mesmos profissionais que estão correndo o mesmo risco, e não só a remuneração. Eu sei que não é momento de falar em remuneração, é momento de nós nos darmos as mãos para tentarmos pagar os salários de quem está trabalhando, mas lembrarmos que nós temos sim que organizar melhor tudo isso. Eu tenho certeza que o governo do Estado, prefeitos, entidades, instituições estão já com esse pensamento lá na frente. Então, eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar nessa questão, e porque todos estão expostos, né, Michele? E ninguém está mais exposto que o enfermeiro. O médico passa, consulta, ele vai fazer a outra consulta, e o enfermeiro fica ali com o paciente do Covid, muitas vezes o dia todo. Então, é realmente uma profissão de risco que tem que ser valorizada no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, a gente já tem feito isso nos anos que está na Assembleia, já tem feito isso como homem público, e vamos, digamos, com dados mais concretos, inclusive a doutora Simone nos passe as reivindicações, que nós vamos trabalhar em conjunto, tenho certeza, com o Michele, que é experiente nessa área, para tentar, de todas as formas, melhorar a situação de trabalho e as condições de trabalho dos enfermeiros do nosso estado do Paraná. Seria isso, Michele, parabéns, e, sem dúvida nenhuma, uma ótima reunião. Eu que agradeço, deputado Nelson, vou passar para a doutora Simone para as considerações finais, né? Registrando aqui os nossos respeitos, só lembrando a todos que nos acompanham pelas redes das mídias sociais da Assembleia, que essa frente não se encerrará com o término do pico dessa doença. Que a proposta da frente é trabalhar agora, trabalhar a transição e trabalhar o pós-Covid, né? Então, nós pretendemos, durante minimamente um ano, manter as atividades semanais dessa frente. Vamos retomar temas, estamos sempre abertos. Por favor, doutora Simone, para as considerações finais. Mais uma vez, o meu agradecimento em pleno ano internacional da enfermagem, não é? Nursing Now Brasil, né? A nossa visibilidade, não é? Passou a ser a visibilidade tanto do profissional quanto das nossas dificuldades, acabou vindo para a vitrine por meio da própria pandemia, não é? Então, em algum momento, eu vislumbro a pandemia também como uma oportunidade, né? Uma oportunidade na maneira de prestar cuidado, mas também nas nossas reivindicações. Quando o deputado fala de desabafo, eu gostaria que os senhores levassem consigo que nada mais é que um resgate, o que eu acabei de fazer, acima de tudo, é um resgate das reivindicações que não são de hoje. Não são de hoje. Essas reivindicações datam de mais de 25 anos, acompanhado pelo menos pela minha pessoa, o grupo que eu componho, não é? Que a gente milita em diferentes, às vezes, ora, como disse o Michele, na presidência do Conselho Municipal de Saúde, ora na pró-reitoria, ora na direção de enfermagem do Hospital de Clínicas, ora na Associação Brasileira de Enfermagem, ora nos espaços em que a gente deve e precisa ocupar, não é? Então, peço realmente que os senhores, fico muito feliz, Michele, de escutar que esse trabalho não se encerra tão breve, não, até porque nós vamos ter uma batalha, ela se estende, espero que breve a gente tenha tratamento, mas é como você bem colocou, tem uma questão que diz respeito pós-pandemia,
não é? Se teve o trabalho que foi feito adequadamente pelo nosso município, pelo nosso estado pré-pandemia, estamos no enfrentamento da pandemia ainda em curva ascendente, e temos que ter um plano para o pós-pandemia, não é? Onde nós somos 15 profissões da área da saúde, estão todos envolvidos, sendo que a enfermagem de forma mais direta, e por isso o tratamento tem que ser diferenciado. Não é questão de privilégio, não, é de necessidade. Tudo dizendo respeito à especificidade da natureza da profissão, né? Quando o deputado falou, é verdade, enquanto eu tenho 2.111 trabalhadores de enfermagem afastados, hoje eu tenho 464 médicos afastados. Número expressivo também, mas aqui você consegue analisar o percentual, até porque, acho que, se eu não me engano, no CRM são 35 mil médicos no estado, enquanto aqui nós somos 108 mil trabalhadores, né? Então, a questão da proporcionalidade tem que ser analisada, ponderada, refletida, né? E, quiçá, abraçada pelos senhores parlamentares. Muito, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, o meu respeito a cada um dos senhores, ficamos à disposição para qualquer outro ou maior esclarecimento, né? Estamos à disposição sempre.